E aí, galerinha, tudo bom? Aqui é o Franco com vocês para a gente resolver juntos a questão 64 da prova de Química da Unicamp primeira fase 2025, aqui nas versões E e Z. Antes de mais nada, convido vocês para se inscreverem no canal e irem acompanhando as nossas resoluções, os nossos vídeos. Então, vamos que vamos. Esse aqui é uma questão, a gente vai ler com calma o enunciado todo e discutir, mas é uma questão que vai remeter a conteúdos de cinética química, né, de velocidade das reações, mas, novamente, com aquela característica da Unicamp, de você ter que ler o enunciado como um todo, talvez tenha que ler o enunciado mais de uma vez, e lembrando que ler as alternativas também é muito importante para você entender melhor o que a questão quer que você aborde, né? Quais dinâmicas, quais habilidades, na verdade, quais objetivos que a questão de fato está cobrando de você. Então, bora lá, vamos fazer a leitura num primeiro momento, sem muito preocupação em tentar entender que você vai resolver a questão como um todo, tá? Numa única leitura. A Unicamp, primeira fase de Química, tem essa característica de você ter que ler algumas vezes, né? Meio que ruminar aí o enunciado. Então, bora lá. Ele fala assim, ó, no combate a arboviroses, tais como dengue, zika e chikungunya, a ação de possíveis fármacos antivirais tem sido avaliada por pesquisadores brasileiros. Um aspecto fundamental desse estudo é verificar o tempo que esses fármacos permanecem ativos no organismo. Porque se um fármaco funciona bem com uma estrutura química e se essa se modifica rapidamente, então o fármaco pode deixar de ser ativo. Beleza. Compostos de platina que se mostraram eficazes contra arboviroses foram então avaliados quanto à velocidade de troca de moléculas de dimetil sulfóxido, DMSO, presentes em suas estruturas originais. Ou seja, o fármaco original é esse DMSO, por moléculas de DMSO deuterado, bem? DMSO D6 que ele deu aqui, em solução. Os resultados de concentrações em função do tempo para as diferentes espécies em solução são apresentados na figura a seguir. Cada traçado corresponde a uma espécie química, não identificada na figura. Vamos lá. Considerando que, aqui é importante, quanto menor a velocidade de troca, maior é a eficiência do fármaco. Pode-se concluir que, de novo, ler a primeira vez deu ruim, né? Porque você fala, Jesus, difícil para burro. Então vamos ler as alternativas e ver se a gente consegue entender alguma dica do que ele está direcionando. Ó, letra A. Os fármacos em verde e azul são mais eficientes. Ponto e vírgula. As linhas sólidas representam suas concentrações em função do tempo. Ponto e vírgula, as linhas pontilhadas representam as concentrações do DMSO, D6 livre. Certo? Beleza. Vamos ver o próximo. O fármaco em vermelho é o mais eficiente. A linha pontilhada representa sua concentração em função do tempo. A linha sólida representa a concentração do DMSO D6 livre. Tá bom. Aí, letra C. Os fármacos em verde e azul são os mais eficientes, ou seja, repete a primeira parte do item A. E as linhas pontilhadas representam suas concentrações em função do tempo. As linhas sólidas, ele inverteu em relação ao A, representam as concentrações do DMSO livre. Nem tanto inverteu, né? Aí já é um pouquinho diferente. Letra D, o fármaco em vermelho é mais eficiente. A linha sólida representa sua concentração em função do tempo. A linha pontilhada representa a concentração de DMSO livre. Fechou? Boa. Vamos lá ver o que dá para a gente entender aqui desse exercício que é bastante sofisticado, né? E aqui vale um comentário que é muito comum a Unicamp trazer temáticas, esse aqui é um exemplo, claro, né? Que não são do dia a dia do ensino médio. Então a Unicamp acaba trazendo temáticas que estão sendo estudadas no ambiente universitário. Então provavelmente deve ter até um grupo de pesquisa da própria Unicamp que desenvolve esse estudo e eles acabam valorizando esse grupo ao colocar essa temática no próprio vestibular. Então é comum entender que às vezes acontece isso, né? Ser um negócio meio enrolado aí. Então vamos ver aqui, dar uma análise no gráfico, né? O que é importante entender da alternativa? A gente tem duas partes de resolução. Uma parte é saber qual que é o fármaco mais eficiente, se é o azul e o verde,
ou o vermelho, e a segunda é identificar as curvas, né? Certo? Fechou? Então, olha isso aqui. O que são essas curvas, né? Na legenda aqui, né? Legenda, eu estou olhando para esse pedaço aqui do gráfico, tudo bem? Diz assim, ó, da vermelha é DMSO ligado à platina versus DMSO livre em solução, tudo bem? Para platina L1. E aí DMSO ligado à platina versus a DMSO livre, enfim, certo? Então, bora lá. Então, qual que é a ideia aqui, né? Então, primeira parte. Acho que a primeira parte é um pouco mais fácil, né? Que é você identificar a questão qual que é mais eficiente. Porque ele dá informações aqui, né? Quando ele fala assim, quanto menor a velocidade de troca, maior a eficiência do fármaco. Então, porque significa que o fármaco se mantém na forma ativa por mais tempo, certo? Beleza. Então, bora lá. O que é importante aqui na nossa conversa? Aqui que talvez tenha a parte da questão mais relacionada a conteúdos de química tradicionais do ensino médio, que é a parte de cinética química em um gráfico de concentração em função do tempo. Como ele quer aquele que tem menor velocidade de troca, você está procurando a opção que tem uma curva menos inclinada, tudo bem? Curva menos inclinada, qual vai ser? As em vermelho, ok? Azul e verde têm curvas mais inclinadas e muito próximas, né? Então, só por aí a gente acaba já descartando a alternativa A, tudo bem? E descartando a alternativa C. Ficamos aí com a B e D de dado, que é a primeira parte igual, que o fármaco em vermelho é o mais eficiente, porque vai ficar mais tempo, tudo bem? É, é conectado. Mais tempo na forma ativa. Outra coisa que é importante entender, o que você está analisando aqui? Quem que é o componente aí antiviral? São os compostos de platina, tudo bem? É platina ligado aí ao DMSO, fechou? Então é importante entender isso. Então, assim, enquanto a platina estiver ligada a esse composto de platina estiver perdurando, o fármaco está ativo. Agora, com o processo de troca, você acaba trocando, né, o DMSO por DMSO deuterado. E aí, o DMSO que antes estava ligado à platina vai para a solução e o DMSO deuterado, enfim, se liga à platina e perde a função. Então, o que acontece? Conforme vai passando o tempo, o que vai sendo liberado em solução é o DM. Opa, eu já troquei aqui, desculpa. É o DMSO. Tudo bem? Ao fazer isso, a gente acaba chegando à conclusão que a alternativa correta é a alternativa D de dado. O fármaco em vermelho é mais eficiente, a gente já tinha concluído. A linha sólida representa a sua concentração em função do tempo e concentração de quem? Do fármaco, que vai perdendo, né, a parte ativa ao longo do tempo. E a linha pontilhada representa a concentração do DMSO livre, porque teve a troca, o DMSO é liberado para a solução, por isso DMSO livre, e aí o fármaco acaba tendo essa estrutura inativada. Beleza, gente? Então, uma questão assim que, do ponto de vista de interpretação, bastante exigente. Essa é uma característica da Unicamp, principalmente com gráficos mesmo. Bastante comum você pegar a Unicamp dos últimos anos, sempre tem uma questão que envolve interpretação de gráfico, e muito comum ser uma temática que às vezes assusta o aluno do ensino médio, que é uma temática que fala de um tema mais sofisticado. Perceba que próprias palavras, né, moléculas de dimetil sulfóxido, são palavras, são termos não usuais na química do ensino médio. Mas a piadinha toda é: leia com calma, leia várias vezes o enunciado e a questão como um todo e, infelizmente, não tenha pressa. Não é uma questão que você resolve com velocidade. Fechou, gente? Então, curte, compartilha o vídeo e bora para os próximos. Tchau, tchau.